não esqueça de gravar a aula. Mas, em todo caso, se eu esquecer, vocês me dão um alô. Então, o livro é esse, o planejamento está todo nesse documento, e ao longo das aulas eu vou colocando linkzinhos para as apresentações e para esses vídeos que eu vou gravar. Então, vocês não precisam entrar no Moodle, não precisam entrar em lugar nenhum. É só guardar esse link dali e por aí vocês vão seguindo. Se quiser pegar o material, aí usam do Google Drive, que eu mandei para vocês por e-mail. Então, o negócio é todo bem tranquilo, não tem nenhuma grande confusão. Esse semestre, eu separei 6 tópicos diferentes. Os 4 primeiros tópicos são tirados daquele livro, daquela referência principal. Os 2 últimos são coisas um pouco mais recentes, que não tem naquele livro, mas que é interessante a gente tomar conhecimento. Eu vou gastar agora coisa de 30 segundos em cada um desses tópicos, para vocês terem uma breve ideia do que a gente vai fazer ao longo do semestre, né? Não é nenhum detalhe, são 2 transparências para cada um desses tópicos, né? Então, vamos começar com essa história do MapReduce. A gente está acostumado a falar de cluster ou cloud, ou o nome que vocês querem dar, que no fundo são essas farms de servidores, cuja arquitetura é bem simples, né? Você tem um servidor completamente independente do outro. Essas coisas normalmente ficam em racks. Esses servidores são conectados por um switch rápido e os racks, por sua vez, são conectados por outros switches. Cada farm desses do Google, da Microsoft, da Amazon, por aí afora, tem milhares dessas CPUs interligadas dessa forma. Então, quando a gente fala de cloud, no fundo, a gente está falando disso daí. E quando a gente vai para o lado de software, tem uma arquitetura que, de certa forma, toma partido dessa arquitetura de hardware aí. É o famoso MapReduce. Isso aqui foi inventado pelo Google há muito tempo atrás. Mas a ideia é a seguinte: se você tem uma quantidade muito grande de dados para serem processados, ou seja, arquivos ou um monte de arquivos, o que você pode fazer é particionar esses arquivos em cima dos servidores. Agora, é mais do que isso. A ideia do MapReduce é você ter, assim, pílulas de processamento. Então, em cada uma dessas map tasks aqui, em azul, ela recebe um pedaço do arquivo, faz algum processamento não muito complicado e produz como saída pares, uma chave e um valor. O valor pode ser uma lista, pode ser qualquer coisa. Então, no fundo, o que a MapTask faz é pegar um pedaço do arquivo e produzir um monte de pares, chave e valor. Tá? Como é feito esse particionamento depende do algoritmo que está implantando. Essa camada aqui do meio, que a gente chama de software, o que ela faz é pegar todo mundo que tem a mesma chave e mandar para o verdinho, mandar para o que a gente chama de um reduce task. Um reduce task também é uma pílula de processamento, ela não faz tanta coisa assim. Ela simplesmente pega todo mundo que tem a mesma chave, faz alguma coisa com aquela chave e produz de novo como saída um conjunto de pares chave-valor por aí afora. Então, você recebe arquivo e produz chave-valor em 2 etapas. Isso você pode concatenar vários desses MapReduces, um depois do outro, e fazer coisas um pouco mais complicadas. Uma das coisas que a gente vai ver ao longo do curso é como é que você faz uma multiplicação de matrizes dessa forma. Quando eu estou falando multiplicar matrizes, não é multiplicar uma matriz de 1000 por 1000 por outra de 1000 por 10.000. É multiplicar uma matriz de 1 bilhão de colunas por 1 milhão de linhas por outro vetor, outra matriz de 1 bilhão de linhas e, sei lá, 1 milhão de colunas. Então, quando a gente está falando de usar essa arquitetura e multiplicar matriz ou matriz por vetor, fazer qualquer outra coisa, a gente está falando de muitos dados, muitos dados. A web é uma dessas matrizes gigantescas. Então, essa coisa aqui tem
uma ideia bem simples de como a gente vai criar os algoritmos, mas ela é simples porque nós vamos processar uma quantidade muito grande de dados, tipicamente. Essa ideia de MapReduce foi criada para resolver um problema em particular, que agora eu vou explicar para vocês. Então, o segundo tópico é quase que a motivação do primeiro, né? É o que a gente chama de análise de links. Qual é a motivação básica disso? Pode ser qualquer grafo, tá? Mas isso aqui surgiu com o grafo da web. O grafo da web é simplesmente cada nó do grafo é uma página e existe um link, essas setas vermelhas, né, entre uma página e outra, se tem um hiperlink de uma página para outra. Então, isso aqui é o grafo da web. Só que o grafo da web tem bilhões e bilhões de nós e uma quantidade absurda desses links, né? Então, é um grafo extremamente grande. Quando o Google começou, esses senhores aqui foram os criadores do Google. Eles perceberam uma coisa interessante. Não basta você recuperar as páginas, dado um conjunto de palavras-chave, não basta apenas a gente recuperar as páginas onde aquelas palavras-chave ocorrem. Você tem que ordenar essas páginas que você consegue recuperar de tal forma que as páginas mais importantes apareçam no começo da lista. Normalmente, quando a gente trabalha com o Google, a resposta que a gente está procurando normalmente vem no começo daquela lista. Se não vier no começo da lista, tem alguma coisa errada. A gente está usando a keyword errada ou alguma coisa assim. Então, a pergunta deles, do Brin e do Page, era como é que a gente criava essa lista ordenada de páginas. Então, eles perceberam uma coisa interessante. A gente tem que colocar as páginas mais importantes, de uma forma geral, no começo da lista. Mas o que é uma página importante? O pulo do gato é que uma página muito importante é aquela página que muita gente aponta para ela. A Wikipedia, por exemplo, tem um monte de páginas que são bem importantes, porque um monte de gente aponta para a Wikipedia. Mas a coisa é recursiva. Quanto mais importantes forem as páginas que linkarem para a página amarelinha, o verdinho aqui, se o azulzinho for muito importante, esse link entre o azulzinho e o amarelinho tem mais importância do que o link entre esse verdinho, que tem menos importância do que azulzinho. Então, o negócio é meio que recursivo. As páginas mais importantes são aquelas que têm muitos links de páginas importantes apontando para elas. Isso, no fundo, acaba sendo um algoritmo recursivo cuja operação básica é multiplicação de matrizes. Então, o problema que o Brin e o Page estavam tentando responder é o que são páginas importantes. A resposta é as páginas importantes são aquelas que muita gente importante apronta para elas. O PageRank é isso, é uma definição recursiva de importância das páginas. Agora, computar o PageRank para um grafo tão grande quanto o grafo da web, com bilhões de nós, é um negócio complicado para burro. Então, aquela arquitetura do MapReduce ela foi inventada para computar o PageRank. Muito tempo depois é que o pessoal começou a perceber que aquilo servia para outras coisas. O Google doou o código do PageRank original para a Apache e hoje isso é disponibilizado com o nome de Hadoop. Hadoop, no fundo, é uma implementação do MapReduce, que a motivação histórica é essa página que vocês estão vendo. A noção de PageRank, ou seja, dado um grafo, descobrir quais são os nós importantes, ela é muito mais interessante do que simplesmente para a web. Qualquer grafo, a gente pode computar a importância dos nós baseado nessa ideia de PageRank ou variantes dessa ideia do PageRank. Então, MapReduce, Nick-a-Dance, os dois primeiros tópicos. Eles estão bastante interrelacionados. O terceiro tópico que a gente vai ver é uma coisa completamente diferente. Eu vou explicar a motivação original desse que eu estou chamando de itens frequentes, usando o modelo clássico de supermercado. Uma coisa que a gente pode descobrir é o seguinte: vocês não devem muito a supermercado, mas tipicamente o supermercado está arrumado de uma forma interessante. Por exemplo, você vai comprar café, o filtro Melita lá de papel não está
na prateleira das coisas de papel. O filtro Melita está perto dos cafés. Claro, né? Porque quando você compra café, você vai comprar o filtro, as coisas estão perto. Então, o que os Frequent Item Sets tenta responder é o seguinte: imagina que você está no supermercado, compra uma porção de coisas e vai passar no caixa. Então, você comprou uma porção de coisas juntas. Então, o carrinho de compras é uma forma de agrupar um conjunto de itens de acordo com a importância ou a necessidade daquele freguês. Imagina que vocês façam isso para um monte de clientes. Ora, um supermercado é alguma coisa que tem milhares e milhares de itens. O número de pessoas que passam por um supermercado grande também é muito, muito grande. Então, o que a gente quer minerar é o que os fregueses compram tipicamente juntos. E, de preferência, organizar as prateleiras do supermercado de acordo com aquilo que é comprado junto. Um exemplo clássico disso, é curioso até, mas é verdade, isso foi medido, né? É que eles perceberam uma coisa estranha, que o pessoal comprava fralda e leite de criança junto com cerveja. Eu disse, o que uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, o sujeito saía, pô, acabou a fralda. Aí o sujeito sai correndo para o supermercado e compra a fralda. Aí recebe um telefonema, um WhatsApp hoje em dia, né? Escuta, compra também o leite. Aí ele compra a fralda e o leite. Aí diz, bom, já que é sábado à noite, deixa eu comprar aqui uma cerveja para tomar. Então, esse hábito de comprar fralda e leite de criança e pegar cerveja, na verdade, era um hábito bastante comum. E eles descobriram isso minerando os padrões de compra das pessoas. Se vocês comprarem itens na Amazon ou qualquer coisa, no fundo, aquela lista de recomendações embaixo, ela é computada em parte dessa forma que eu estou falando, né? O que as pessoas compram junto? Eu comprei aqui um computador. Pô, será que você não quer comprar também um desses adaptadores para o USB-C? Isso aqui todo mundo compra, né? Então, aquelas recomendações são a partir de uma observação dos itens que são comprados juntos com frequência. Então, esse é um algoritmo extremamente útil. Uma coisa que eu já fiz aqui na PUC é o seguinte: no primeiro semestre, todo mundo faz as mesmas cadeiras, né? Aquele bloco de calouros que a gente chama. Depois começa a dispersar um pouco, né? As pessoas começam a pegar cadeiras diferentes, principalmente mais para o final do curso. Então, a pergunta é: quais são as cadeiras que os alunos frequentemente fazem junto? Não necessariamente essas cadeiras têm a ver com aquela grade curricular que a gente passa um monte de tempo pensando. Por alguma razão completamente diferente, horário, seja lá o que for. Então, já apliquei esse algoritmo de Frequent Item Sets para alguns cursos aqui na PUC. Os cursos mais seriados não têm a menor graça, mas as engenharias que são menos seriados, no final, deu uns resultados interessantes. Então, é um algoritmo bem legalzinho, né? Então, a gente vai atacar isso aqui de uma forma mais precisa ao longo do curso. O modelo clássico, generalizando um pouco o que eu estava falando, é a ideia de que você tem itens, aquilo que é comprado, e cestos, ou carrinho de compras, se vocês preferirem. E cada cesto na verdade, ou cada carrinho de compras, na verdade, não é o carrinho físico de compras, né? É um conjunto de coisas que foram compradas juntas, a gente chama de um basket. É um pequeno conjunto daquele monte de itens que no supermercado tem, que são comprados juntos. Ora, isso a gente pode representar sob forma de uma tabela, né? O primeiro carrinho, a primeira compra, o sujeito comprou pão, Coca-Cola e leite. O segundo sujeito comprou cerveja e pão, e vai por aí afora. Então, no fundo, cada basket desses é uma linha de uma tabela. E o conjunto de itens que foram comprados juntos é simplesmente a lista de itens na segunda coluna da tabela. E o que eu quero descobrir é o que frequentemente é comprado junto, né? Então, aqui, por exemplo, Coca-Cola e leite ocorre aqui uma vez nessa compra, ocorre de novo aqui duas, aqui não ocorre três. Então, das 5 observações que a gente tem aqui, 3, o sujeito comprou Coca-Cola e
leite juntos. Então, é razoável que, se ele compre leite, você recomenda ele comprar também Coca-Cola. No supermercado não é bem assim, né? Deveria estar junto leite e Coca-Cola, mas normalmente não é assim, né? Mas numa compra online, você muito bem podia perceber que ele comprou leite e sugerir ele comprar Coca-Cola. Um famoso exemplo da fralda, leite e cerveja, aqui tem fralda, leite e cerveja. Fralda, leite e cerveja tem 2 observações só. Só tem aqui 2 observações onde aparece fralda, leite e cerveja. Então, essa recomendação é um pouco mais fraca do que essa, porque dos 5 itens observados, apenas 2 compravam esses 3 itens juntos, enquanto no leite e Coca-Cola são 3 itens, né? Então, são essas regrinhas aqui que a gente quer minerar a partir do que é observado na realidade, seja lá no supermercado ou na compra online, o que quer que seja, né? Então, esse é o algoritmo de itens frequentes que a gente vai ver em um determinado ponto do curso. Um outro assunto que eu selecionei para a gente conversar esse semestre são os algoritmos de agrupamento. Esses algoritmos são usados a 3x4. Então, no fundo, de uma forma abstrata, o problema é o seguinte: eu dou para vocês uma porção de objetos, ou pontos, ou vetores num determinado espaço. Abstratamente, no fundo, é isso. Um ponto num espaço multidimensional. E eu dou para vocês uma noção de distância entre esses pontos. Pode ser uma distância euclidiana, pode ser uma outra noção de distância. Então, o que eu quero é um algoritmo que junte os pontos que são próximos entre si. Então, um agrupamento, ou cluster, é um conjunto de pontos que são semelhantes entre si. E pontos em clusters, ou em agrupamentos diferentes, devem ser, em princípio, distantes entre si. Então, esse é um problema bem clássico de agrupamento, ele é usado com uma frequência muito grande, né? O problema é que, quando a gente trabalha normalmente, a gente não está falando de distância nem pontos num espaço euclidiano, no R2. Pode ser um espaço de quantas dimensões você queira. Ou seja, pode ser que cada objeto tenha um grande número de atributos, e o que a gente quer é rodar esse algoritmo de agrupamento para esses vetores com um grande número de atributos, de acordo com uma certa métrica, que pode ser a métrica, uma distância euclidiana generalizada ou várias outras métricas, né? Então, o desafio dessa parte do curso é estudar qual métrica é adequada para qual problema e como é que a gente representa os objetos, ou seja, quais são os atributos dos objetos. Isso é dito de uma forma muito abstrata, mas tem um exemplo clássico dessa coisa que não tem nada a ver com computação. É um problema bem comum. Tem um livro sobre isso, tem na Wikipedia também. Cólera, no século retrasado, era uma doença que o pessoal não sabia direito como é que ia lidar. E muita gente morria de cólera. Quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo. Milhares de pessoas morriam de cólera. Então, lá por volta de 1850, teve uma dessas epidemias de cólera em Londres, que começou a matar muita gente. E, na época, os médicos, que não entendiam nada de coisa nenhuma, achavam que a cólera era transmitida pelo miasma, pelo mau cheiro, pelo odor, pelo ar. Até que esse sujeito aqui, chamado John Snow, ele começou a estudar isso de uma forma mais sistemática. Então, o que ele fez? Ele pegou o mapa de Londres e começou a plotar onde é que apareciam os casos de cólera. E ele descobriu uma coisa interessante. Em volta de um determinado bomba d'água, essa bomba d'água que está aqui, ela ainda existe em Londres, até hoje ela está lá. Essa bomba d'água aqui é perto de Carnaby Street. Ela tinha um grande número de casos de cólera em volta dela. Aí ele, John Snowden, foi ver o que estava acontecendo. E ele descobriu que, no fundo, as casas em volta dessa bomba tinham fossas, e as fossas das casas contaminavam
um lençol d'água que abastecia essa fonte aqui. Então, ele propôs que, na verdade, a cólera não era transmitida nada por miasma, nem coisa nenhuma. Era simplesmente a ideia de água contaminada, né? Em volta desse algoritmo de agrupamento que ele fez em cima dos casos de cólera. Aí ele foi estudar mais e descobriu outras coisas completamente absurdas. Tinha um caso muitos casos de cólera de uma determinada empresa que distribuía, essa empresa aqui, que distribuía água na cidade de Londres. Então, muitos clientes dessa empresa aqui de distribuição de água tinham cólera. Aí ele achou, tipo, como é possível isso? Aí o agrupamento já era mais confuso, porque era espalhado pela cidade de Londres. Aí ele foi atrás para descobrir por quê. Ele, sabendo que provavelmente era transmitido pela água, foi descobrir uma coisa sui generis. Essa empresa pegava a água do Tamsa abaixo de um outro ponto do Tamsa que o pessoal jogava esgoto. Então, no fundo, o que essa empresa pegava era esgoto do rio Tamsa para distribuir como água. Tá? Bom, isso tudo aqui teve umas consequências interessantes. O pessoal, os londrinos, né, a autoridade, a prefeitura de Londres, começou então um grande projeto de criar uma rede de esgotos da cidade e reorganizar essa questão de captação de água e distribuição de água na cidade de Londres. Esse médico aqui, ele ficou tão famoso que ele virou médico da Rainha Vitória, né? A avó da Rainha Elizabeth, que faleceu. Como é que isso tudo começou? Um algoritmo de agrupamento simples. Isso está descrito num livro interessante. Tá? Então, a ideia de clustering não precisa ser uma coisa tão abstrata quanto essa, pode ser uma coisa muito mais pé no chão e produzir resultados interessantes. Bom, aí tem mais 2 outros assuntos que a gente vai ver ao longo do semestre. Todo mundo deve ter ouvido falar do ChatGPT, né? O ChatGPT, todo mundo fala toda hora que ele faz isso, faz aquilo, não sei o quê. O ChatGPT é baseado num modelo de linguística chamado GPT. O GPT, na verdade, é um transformer. Um transformer é uma particular arquitetura de redes neurais, essa que está nesse desenho aqui embaixo. Não é bem o propósito desse curso a gente ficar estudando como é que o ChatGPT funciona. Na verdade, o Google tem o Bard, que funciona mais ou menos da mesma forma. O Facebook tem um outro chamado Llama, que também funciona mais ou menos da mesma forma. Todos esses 3 exemplos, que são exemplos desses chats aí, eles são, na verdade, um par de redes neurais. Uma primeira rede neural chamada encoder. O que um encoder faz? Ele pega a entrada do exemplo aqui é uma frase em inglês, mas pode ser uma imagem, pode ser uma porção de coisas aqui. Então, a primeira rede neural transforma essa entrada daqui em um conjunto de saídas, bem menor do que o número de entradas. O que o decoder faz? O decoder normalmente é uma rede neural da mesma forma que o encoder, mas pode ser de outra forma, pode ser uma outra arquitetura de rede neural. O que o decoder faz é pegar esses estados intermediários que o encoder produziu e criar uma saída. Então, aqui nesse exemplo, é uma tradução de uma frase em inglês para uma frase em alemão. O Google Translator, ele funciona, grosso modo, né? O Google Translator funciona dessa forma. Se vocês ainda não usaram o Google Translator, usem, porque é muito, muito, muito bom. É impressionantemente bom a qualidade do texto que o Google Translator produz. E de um monte de línguas para um monte de línguas. Originalmente, o Google Translator tinha sido treinado usando o site da BBC, porque o site da BBC tinha a mesma notícia em um monte de línguas diferentes. Então, eles usavam uma notícia, a tradução para uma certa língua, e diziam, olha, se a entrada for essa, a saída deve ser essa. Aí você faz isso para um monte de línguas, um monte de notícias, e acaba treinando lá o tradutor do Google. Isso foi há muito tempo atrás, tá?
O GPT, não, do ChatGPT, eles treinaram originalmente o GPT numa coleção de livros que existe disponível de forma aberta, uma coleção muito grande de livros, né? Então, o interessante desses transformers é estudar essa arquitetura daqui e quais são os possíveis usos dessa arquitetura. O ChatGPT é uma delas. Existe um monte de outras, um monte de outras aplicações. O que a gente está falando seria perguntas e respostas. Mas você pode classificar texto na análise de sentimento, se o que o texto está dizendo é a favor ou contra um determinado assunto, né? Você pode tentar usar uma arquitetura dessas para reconhecer entidades. Quando você pega uma notícia, né, aquela notícia fala de um determinado local, ou de um político famoso, então você pega a notícia e sai reconhecendo dentro da notícia quais são as palavras que se referem a entidades do mundo real e que são conhecidas por aquele nome. Isso não é tão fácil assim de fazer como parece, né? Você pode resumir texto. Isso aqui funciona, o ChatGPT é muito bom para resumir texto. Você manda ele resumir, manda resumir de novo, ele faz um resumo muito bom, né? Ou pode ser tradução, como eu acabei de falar para vocês, ou pode ser simplesmente geração de texto. Todos esses aqui são aplicações em processamento de linguagem natural usando transformers. Então, o que a gente vai ver nesse pedaço do curso é uma ideia genérica do que é um transformer e dar uma olhada em algumas dessas aplicações aqui. Acho que, se eu não me engano, é Classification Summarization. De uma forma bem prática. Não é nada complicado, não. Tá? E a última questão é um pouco mais abstrata, mas é bastante importante. Eu já falei para vocês que a gente pode pegar um objeto, pegar os atributos do objeto e representar o objeto como se ele fosse um vetor de múltiplas dimensões. Quando eu estou falando de múltiplas dimensões, é 100 dimensões, 1000 dimensões, né? Então, se eu pegar uma imagem, por exemplo, e representar aquela imagem como vetor, ou representar as imagens como vetores, e você me perguntar, dada essa imagem aqui, está aqui a fotografia de um passarinho, né? Quais são as fotografias que você tem parecidas com essa? No fundo, o que você vai procurar são os vetores que são parecidos com aquele vetor. Só que isso é muito caro, então não é exatamente o mais parecido. São aproximadamente os mais parecidos. Então, o nome Approximated Nearest Neighbor, dado um monte de vetores, e dado um vetor que é uma consulta, procure os que são tipicamente, com uma boa probabilidade, os vetores mais parecidos com aquele. Ora, essa busca de imagem por conteúdo, na verdade, não tem conteúdo coisa nenhuma. No fundo, o que você faz é pegar as imagens e transformar tudo em vetores. Então, aqui você pega o seu banco de imagens, de base. Você pega o banco de imagens, transforma em vetores e guarda um banco de dados muito peculiar. Esse banco de dados só tem vetores. Quando você pega uma imagem, diz, eu quero uma coisa parecida com esse passarinho. Você pega a imagem e transforma da mesma forma que você transformou aqui embaixo. Como é que eu faço essa transformação? Na verdade, é um transformer daqueles que eu acabei de falar. Então, essa caixinha aqui do meio transforma a imagem, né, os pixels da imagem, num vetor. E aí você vai, dado o vetor que representa a consulta, procurar no seu banco de dados de vetores aqueles que são mais próximos ao vetor que representa a consulta, devolver isso ordenado por proximidade, né? Então, no fundo, o que a gente precisa trabalhar, nesse caso aqui, é como é que a gente constrói esse banco de dados que é só sobre vetores. O banco de dados não sabe fazer coisa nenhuma, ele só sabe guardar vetores e responder esse tipo de busca aqui. Tá? Isso aqui é extremamente útil, por incrível que pareça. Não é só procurar imagem por semelhança, texto e um monte de outras coisas. Qualquer coisa que você transforme em vetor, esse banco de dados aqui vai ser útil para você. Então, vale a pena, nesse mundo de inteligência artificial, a gente saber como é que esse cara daqui funciona e tem que funcionar bem. Sub-second response time.
Tá? Então, o desafio aqui do High Dimensional Vector Indexing é como é que a gente constrói essa caixinha aqui. Bom, enfim, aqui estão os 6 tópicos que eu acabei de falar em 2 slides, que pode não ficar claro para vocês, mas, enfim, é uma ideia genérica. Esses 4 primeiros aqui, eles têm no livro Texto Básico. Esses transformers aqui, se você bater em transformer aí no Google, ele vai te mostrar a entrada na Wikipedia dizendo o que é transformer, mas aqui a gente vai ter um outro livro. E essa última questão, que é indexação de vetores de grande dimensão, são papers separados. Bom, por que isso aqui está colorido aqui? A ideia do curso não é eu ficar falando e vocês dormindo aí, é o contrário. Vocês vão ficar falando e eu vou ficar dormindo, tentando não dormir, na verdade. Então, essas apresentações aqui verdinhas, eu vou falar para vocês terem uma ideia melhor de cada um desses 6 tópicos. As apresentações em verde, em azul escuro, são apresentações ou tiradas do nosso livro básico, como são aqui os casos, né? Ou tiradas desse segundo livro-texto, ou então são papers específicos que descrevem esses tópicos para representar a Product Quantization. Como esse negócio de ficar lendo livro e fazendo apresentação não é exatamente o que a gente gostaria de fazer em ciência da computação, o finalzinho aqui de cada um desses assuntos, aqui tem uma exceção, né? Esse azulzinho claro, estão mão na massa. Então, vamos pôr mão na massa e ver do MapReduce qual é a implementação que o Hadoop, o lado do Apache, faz no MapReduce. Isso aqui está pronto, né? É só entrar lá no site e olhar como é que é o MapReduce e mostrar para a gente lá um exemplinho funcionando. O Link Analysis é um pouco menos óbvio como é que a gente vai arrumar um exemplo, mas aí tem uma coisa do Apache também, chamado Lucene, que é uma forma de indexar texto, em particular, indexar imagens, páginas HTML. Então, esse segundo tópico aqui vai ter uma demo um pouco fora da ideia de Link Analysis, que é como a gente indexa páginas HTML. Os Frequent Item Sets têm um algoritmo particular chamado o a priori, é o algoritmo mais famoso disso. Ele tem uma implementaçãozinha bem legal do a priori que vale a pena pôr para funcionar e ver como é que ele se comporta, né? Na parte de clustering, eu escolhi um algoritmo que é o CAMIS, que é o mais popular de agrupamento, mas uma versão paralelizada dele que é muito eficiente. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês não precisam de grandes coisas para colocar para funcionar, não. Vocês colocam para funcionar no seu computadorzinho, não precisa nada muito complicado, né? Essa questão dos transformers, eu selecionei um livro aqui, esse livro aqui, daqui a pouco eu vou dizer qual é. Esse livro aqui é quase um manual de como é que a gente usa transformers. E aí a primeira demo aqui vai ser sobre classificação de texto, esse problema aqui. Só para dar uma ideia geral do que é um transformer. O segundo demo aqui é sobre sumarização, resumo de texto. Tudo isso daqui é bem explicado nesse livro. Esse livro mostra quais são as massas de dados de teste, como é que o transformer tem que ser programado, etc, etc. Não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. O livro é bem prático. Nessa parte de indexação de vetores de alta dimensão, eu vou dar uma ideia do que é isso. E tem 2 algoritmos aqui para indexação, o Product Quantization e esse troço aqui, que é o Hierarchical Network Small World. É um algoritmo um pouco mais moderno que esse para indexar vetores, mas esses são os 2 mais populares. E aí tem software, bancos de dados que vocês podem baixar e usar. O Mil vocês podem usar na nuvem também, o Red você baixa e usa, que implementam essas coisas daqui. Então, isso aqui é mais um exemplinhos do banco de dados
que implementam os métodos de acesso. Não é para implementar o método de acesso, é só para mostrar como é que essa indexação de vetores funciona. Bom, essas coisas todas que estão aqui no nosso plano de trabalho, elas estão... Peraí. Elas estão... Desculpa. Elas estão aqui detalhadas nesse documento. Nesse documento tem todas essas referências que são mencionadas no nosso plano de voo. O livro principal, isso aqui são referências, links para o Hadoop, vai para aí afora. Então, tudo aqui que está entre char, vocês entram lá no nosso plano de voo, está lá tudo bonitinho, identificado o que tem que ser feito e de onde é que vem o material. E aí, como é que vai ser a coisa? Eu já comentei com vocês que o que é verde lá naquele nosso plano de voo, eu vou falar para vocês terem uma ideia do que se trata. Então, isso aqui vai levar o resto desse mês, acho que até o começo de abril, não me lembro. Depois tem uma parte em azul, ou azul escuro, né? Que são apresentações. O que significa isso? Vocês vão ler lá uns pedaços dos livros ou dos papers e preparar uma apresentaçãozinha de 1 hora no máximo. Tá? Então, as nossas apresentações aqui nunca vão ser coisas de 2 horas, porque ninguém aguenta ficar escutando alguém falar durante 2 horas. São apresentações mais curtas, que aí eu vou pedir licença a vocês, eu gravo e disponibilizo cada uma dessas apresentações. No final tem as demos. A demo, no fundo, é colocar as coisas para funcionar e depois mostrar. Se vocês tiverem condições, mostram em tempo real como é que a demo funciona. Se vocês não acreditarem muito nisso, como eu não acredito, prepara uma apresentaçãozinha que ilustra como é que a demo foi feita e quais foram os resultados obtidos. Então, isso aqui não é uma demo em tempo real, que essas coisas são sujeitas a chuvas e trovoadas. É mais uma apresentação sobre a demo que vocês vão fazer aqui. E aqui está o nosso plano de voo. Então, como eu disse, o resto desse mês, né, as próximas 3 semanas, né? As próximas 3 semanas, a gente vai introduzir esse material aqui. Hoje eu vou adiantar um pouquinho, aproveitar o resto do tempo, adiantar um pouquinho sobre PageRank e o Distributed File Systems, para dar tempo de organizar o resto dos assuntos. Então, aqui dia 28, por exemplo, alguém vai falar sobre MapReduce, grupo 1, e vai por aí afora. Então, está aqui o resto do curso. No finalzinho, de maio até junho, basicamente em junho, tem essas demos. Bom, o que eu preciso que vocês façam? Assim, anotem uma média aritmética das apresentações e das demos, né? Aí, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês... Deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa, que é aquela página que eu digo que... Tá aqui um pouco. Então, se vocês forem lá na minha webpage ou apontarem para aquele QR Code, vocês vêm parar aqui, que é o que a gente estava vendo, né? O nosso plano de voo. O que eu preciso que você... as referências que eu tinha comentado, né? Os links já estão aqui. Enfim, está tudo organizadinho aqui. De novo, os temas aqui com as suas referências. E aí eu preciso que vocês me digam como é que vocês querem se organizar. São 6 temas, então eu preciso organizar a turma em 6 grupos, né? Então o Arthur já disse que vai fazer o depara. Esse troço aqui sempre é meio maleável, né? Volta e meia o pessoal sai, volta e meia o pessoal volta. Então, hoje, contando que o Osório conseguiu fazer o deparo, a gente tem 17 alunos. 17 divididos por 6
Professor, Dá 3? Oi. eu também vou entrar no Depara, eu acabei não falando, mas eu também vim aqui com essa ideia. Ah, então me manda um e-mail. Então são 18 nessa altura, um dado que ninguém desista. Então, preciso que vocês se organizem em grupos de 3 e façam vamos chamar assim, deem um bid, né? Diga assim, eu gostei do assunto 1, depois o 3 e depois o 6. Aí eu vou pegar essas sugestões de temas para cada grupo e tentar acomodar as preferências de vocês. Então, é importante que vocês se organizem e me digam qual é o tópico para que uma vez o grupo, essa coluna aqui, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem que preencher essa coluna que está aqui em branco. Uma vez preenchida essa coluna que está em branco, a gente sabe quais são os grupos. E aí vocês, com essa sugestão de tópicos, eu preencho essa outra coluna aqui e a gente tem um quadro completo de como é que a banda vai tocar, né? Enfim, isso é importante porque daqui a 3 semanas, 2 semanas, né? Hoje é dia 7, daqui a 2 semanas já começam as apresentações, tá? E aí vocês vão tocar a banda, não eu. Ok? Bom, então pensem nisso. Se vocês não conhecem, uma coisa que é meia confusa, pelo menos na pandemia foi, é que os alunos não conheciam uns aos outros. Como nós estamos no virtual, pode acontecer isso também. Então, se vocês não conhecem uns aos outros, me fala, porque aí eu dou um jeito de trocar os e-mails entre vocês para vocês conhecerem, começam a se organizar em grupos, né? Eu não sei como é que vocês vão fazer isso, mas eu posso dar um empurrãozinho. Tá? Bom, então isso aí é essa introdução aqui, que já está lá no nosso plano de voo, né? Já está lá, não. Eu vou colocar aqui o hiperlink para essa apresentação e vou colocar aqui um hiperlink para a gravação. E aí eu peço a paciência de vocês, vou gastar mais um tempinho falando dessas duas outras coisas. Eu vou parar de gravar e começar de novo para poder ter vídeos separados, tá?